Olá pessoal, boa tarde. Vamos mais uma aula de história nessa terça-feira, dia 8 de setembro. Muito bem. A nossa aula de hoje, gente, é na página 56, no capítulo 5, né? E a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Nesse capítulo aqui, no final do século XVIII, a França contava com aproximadamente 25 milhões de habitantes, né? Então, é muita gente. E essa população toda se dividiam em 3 ordens ou classes, né? Como era chamado antigamente. Então, o primeiro estado, 3 ordens ou estado. Então, o primeiro estado, ele era composto pelo clero. O segundo estado era formado pela nobreza, né? Que era a parte que era a elite da época, né? Juntando esses dois estados, tanto o clero como a nobreza, eles formavam apenas 3% da população. A terceira classe, ou terceiro estado, era formado pelos burgueses. Ai, gente, tô ruim. E eles formavam o terceiro estado, que era formado por 97% da população. Isso já está falando, né? 97% da população, e era a população mais carente, mais pobre, né? Então, assim, você via que a desigualdade naquela época era muito grande. 3% da população tinha privilégios, eles mandavam no restante da população, que era os 97% da população, eles tinham privilégios políticos, eles tinham acesso a tudo. Agora, o terceiro estado praticamente não tinha acesso a nada. Se fosse trazendo para os dias de hoje, eu vou dizer que o terceiro estado, quem estava no terceiro estado era os comerciantes, era professores, era médicos, era quem mais? E os trabalhadores de forma geral, os trabalhadores, tanto da zona urbana como da zona rural. Então, todo esse povo fazia a terceira classe, né? E sem falar que nessa terceira classe tinha gente que passava fome mesmo, miseráveis. E aí os preços da coisa dos preços das coisas, como é que se diz, da alimentação era muito alta, ainda tinha impostos, né? Arrecadação de impostos que as pessoas tinham que pagar. E com a ideia dos iluministas, já expliquei lá nos assuntos anteriores, nas aulas anteriores, eu falei que os iluministas eram filhos de fazendeiros, filhos daquelas pessoas que tinham condições, e botavam eles para estudar na capital. E lá a maioria dessas pessoas que colocavam eles para estudar, os seus pais queriam que eles fossem advogados, né, juízes, médicos, né, achando que ia melhorar a situação deles. Presta atenção, eu sou fazendeira, eu vivo de ultrapassar a perna dos outros, boto meus trabalhadores para trabalhar com hora extra sem pagar, com salário muito pouco, e essa série de coisas irregulares. E ele fazendo o quê? O filho dele sendo advogado, quando ele precisasse de alguma coisa, de errado, o filho dele estava lá para defender ele. Só que não foi assim que aconteceu, né? Quando os filhos retornavam, se formavam, que retornavam para as casas, para seus lares, para os pais, eles não concordavam com aquilo que o pai fazia, porque eles tinham estudado a lei. Então, eles queriam defender
o trabalhador. Então, a ideia dos iluministas era que eram os direitos iguais, queria igualdade para todo mundo, igualdade social para todo mundo, independentemente de poder aquisitivo ou não, mas que todo mundo tinha os direitos iguais, direitos sociais iguais. Se o rico tem direito a médico, o pobre também tinha que ter, o trabalhador também tinha que ter. Se o rico tem direito a escolas boas, o pobre também tinha que ter. Na visão dele, será essa. Então, daí foi surgindo a ideia de normalizar essa situação, né? Lá na página 57, na véspera, que está falando da véspera da Revolução, que ainda não tinha começado essa revolução, que era realmente colocar em prática essas ideias dos iluministas. Houve uma crise econômica nessa época. Lá entre o século XVI e meados do século XVIII, houve essa crise econômica onde a maioria das plantações da zona rural perdeu, né? Não tiveram sucesso. E aí a França passou por três momentos, por três problemas muito gravíssimos nessa época, né? Que foi a crise econômica, que os preços das coisas aumentaram, né? Porque já que não tinha, por exemplo, não tinha concorrência comigo, eu podia aumentar o preço das minhas coisas. Todo mundo tinha que comprar, porque ele não ia morrer de fome. Então, geralmente, o comerciante, toda essa rede aí de transportadora, rede alimentícia, essas coisas, quando há uma crise dessa, a tendência é aumentar, porque não vão morrer de fome. É o que está acontecendo agora, por exemplo, trazendo de lá para cá agora com essa pandemia. Todo mundo vai ter que comprar, né? Mas o que acontece? O pessoal estão vivendo a maioria das pessoas estão recebendo auxílio. Então o supermercado diz, o dinheiro é para fazer compra, então eles vamos aumentar o preço das coisas e fazer com que esse povo gaste esse dinheiro comendo. Gente, absurdo, os preços das coisas. Você vai agora, compra quando for numa outra semana ou um mês daqui lá, as coisas estão exageradamente. Então surgiu o preço das coisas, né, com essa crise econômica, tudo aumentou, diminuiu a arrecadação de impostos. Como é que o povo ia pagar imposto, né, pro governo? Se perdeu tudo, né? O trabalhador só dava mal para sustentar o que ele ganhava, né? E a queda também de arrecadação de impostos do governo diminuiu e a população mais pobre começaram a ficar cada vez piores na miséria, porque não tinha, se comesse de meio-dia à noite, não comia, tinha que escolher um horário para se alimentar. Então, tudo isso aí, a França passou por um momento muito difícil. Isso está na página 59, vocês leiam com carinho, porque eu estou explicando por alto, né? Aí depois vem na página 58, que foi a convocação do Estado Geral, dos Estados Gerais, que formaram com a recusa do parlamento, né? Foi aprovado a reforma e a fiscalização de Luís XVI e convocou o Estados Gerais para ver se resolvia esses problemas aí, uma grande assembleia que foram falar sobre tudo isso aí que estava acontecendo, que soluções eles iam encontrar para resolver esse problema. Certo, gente? É isso aí. E vocês vão responder a atividade, que é a atividade elaborada da página 56 à página 59. Né? Que aqui na página 59 também é o processo revolucionário. E vocês vão ver aqui as declarações de direitos do homem e do cidadão, independentemente de condições financeiras. Todos tinham direitos iguais. Todos. Aí vocês vão ver aqui essa declaração de direitos do homem e do cidadão, certo? A atividade, vocês vão encontrar a resposta da página 56 à página 59.
e 9. É uma atividade elaborada que depois eu vou estar passando as questões para vocês aí no grupo. Ok? Beijo, tchau.